Olá, a notícia está de volta com Fernando Gabeira, que é político, jornalista e escritor. Gabeira, falar um pouquinho de política, nós terminamos falando do Mensalão. O PT se queixa de que durante o julgamento do Mensalão ele foi julgado com um rigor inédito, maior do que outros escândalos de corrupção da nossa história, como o próprio episódio do Collor, por exemplo. Na sua opinião, o Mensalão é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil? Ele é equivalente a outros grandes escândalos? O PT tem razão ao fazer essa queixa? A sua opinião sobre o escândalo em si e sobre o julgamento, Gabeira? Olha, eu acho que o Mensalão é um escândalo de uma natureza diferente. É uma tentativa de comprar a independência de um órgão democrático fundamental, que é o Congresso. Então ele tem a característica um pouco distinta da corrupção tucu, da corrupção normal. Não é qualquer corrupção, a corrupção que alguém utiliza para obter um objetivo, como, por exemplo, vender mais bananas para o governo. Não é isso. O Mensalão, ele trata da independência dos poderes, do perigo de você dominar um poder através da corrupção. Mas eu acho que o julgamento aconteceu também no momento em que há uma demanda do homem comum, né, do cidadão comum, pelo acesso à justiça no Brasil. Uma sensação de que os ricos e os que têm excelentes advogados não são condenados, não perdem causa. Então o Mensalão teve esse valor simbólico, entende? De mostrar às pessoas que é possível derrotar um acusado rico e um acusado com os melhores advogados do país, porque a justiça, de uma certa maneira, é impessoal. O PT tem um argumento, Gabeira, você é um homem equilibrado. O PT argumenta o seguinte: olha, em termos de ética e corrupção, o governo do PT deu à Polícia Federal mais instrumentos de investigação, com todas aquelas operações de combate à corrupção, e nomeou para Procurador-Geral da República sempre o mais votado da categoria. Então, o PT, ao contrário, por exemplo, do Fernando Henrique, que nomeou o Geraldo Brindeiro, que foi conhecido como engavetador-geral, esse é o argumento do PT, né? O PT pegou e ele deu ao Ministério Público e à Polícia Federal equipamento e uma liberdade até para poder pegá-lo com a boca na botija, que nesse sentido, isso foi um avanço institucional, não um retrocesso. Claro, claro que é um avanço institucional. Se você dá mais autonomia, se a Polícia Federal tem mais autonomia, se o Ministério Público é mais independente, é um avanço institucional. Mas uma coisa se não você fizer justifica alguma outra. coisa errada, o avanço cai em cima de você. Gabeira, uma variação sua agora, nós falamos há pouco do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, do governo dele. Ele era uma pessoa assim que aberta um pouco para, pelo menos, dialogar com as pessoas. Sempre o tive na conta de um presidente democrata. Mas eu não concordava com as alianças dele, não concordava com as políticas. Eu me lembro até que quando veio aqui o Dalai Lama, nós fizemos um encontro na casa do ACM, o encontro do Fernando Henrique com o Dalai Lama. E eu ficava muito triste porque o Fernando Henrique tinha que se esconder para encontrar com o Dalai Lama. Ele não tinha coragem de, diante dos chineses, dizer assim: olha, eu vou me encontrar com o Dalai Lama, entende? Ô, Gabriel, nós falamos já também um pouquinho da Dilma e de eleição da Marina, né? Eu queria uma avaliação sua sobre a candidatura do Aécio Neves, uma eventual candidatura pelo PSDB. Promete aí resgatar um pouco das bandeiras do governo Fernando Henrique, como o combate à inflação, tem batido duro na presidentina, até questionando essas coisas na área social, como você falou que, olha, é uma coisa, uma bandeira interessante que ela tem. Que avaliação que você faz do Aécio Neves como político e das chances dele? Eu sinto uma lacuna muito grande nessa eleição, que é de um candidato de oposição. Né? Eu não sei se haverá um contraponto a Dilma ou tentativas de variações melódicas. E eu gosto de um contraponto. Acho que a gente no Brasil que precisa de um contraponto para se identificar e votar. Por exemplo, a Marina disse que não era nem oposição nem governo. O Eduardo Campos, evidentemente que veio do governo, atuou com o governo, ainda está no governo, e que é um corresponsável por esse projeto todo. Pode não ter, ele é um responsável por tudo que aconteceu. E tem batido duro na economia. Exato. Né?
na economia, mas ele é um aliado. Tem um aliado, é uma pessoa do governo. Ninguém sabe por que ele é candidato e não vota na Dilma. Quer dizer, era preciso ter uma clareza disso. A Marina diz que não é nem oposição, e o Aécio é uma oposição também muito relutante. Não é? Ele tem a visão de que o espírito mineiro é conciliatório. Não é? Ele aprendeu do espírito mineiro essa visão conciliatória, e que é falso, porque sabe que os mineiros brigam muito, brigam muito quando precisam brigar. Mas ele tem essa visão eu acho que ele apreendeu da experiência com o Tancredo e tal, o lado mais conciliador. Ele não, praticamente, ele não gosta muito do confronto. Né? Gabriela, está chegando aqui ao final do programa, mas eu queria uma rápida resposta sua sobre duas questões. Primeiro, Cuba, né? A gente viu a Ioane Sanches visitou o Brasil, né? Acho que é natural ter manifestação de protesto em relação a ela, ninguém é obrigado a concordar com ela. Agora, impedir a exibição de um filme, ou seja, houve manifestações claramente autoritárias em relação a Ioane. Eu te pergunto, por que uma parte da esquerda brasileira, Gabriela, se sente tão obrigada a defender uma ditadura, né? A Revolução Cubana foi uma revolução muito bonita, mas o que tem lá hoje é uma ditadura, né? Você como que viveu isso, por que a esquerda brasileira se sente na obrigação, uma parte da esquerda brasileira se sente na obrigação de defender uma ditadura de esquerda? Olha, existe primeiro a questão da Guerra Fria, né? Muitos componentes da Guerra Fria ainda estão dentro da estrutura psicológica das pessoas de esquerda, que dividem o mundo em Estados Unidos e o capitalismo e os seus adversários. Então, esse problema é outro. No caso da Revolução Cubana, existe também um aspecto que é a vontade de defender o mais fraco diante do mais forte. Como existe o bloqueio norte-americano Desde contra 61. Cuba, evidentemente que cria-se uma solidariedade em torno do assunto. E existe também no Brasil, quer dizer, o romantismo que a Revolução Cubana trouxe, que até hoje você ainda vê algumas camisetas do Che Guevara por aí e tal. Então, esse misto de romantismo com a Guerra Fria, com o fato do underdog, né, de estar apoiando o mais fraco e tal, faz com que a esquerda defenda Cuba dessa maneira. Mas existe também um aspecto, é que tanto a esquerda como muitas coisas no Brasil levam muito tempo para acontecer. Quer dizer, a tomada de consciência da esquerda europeia sobre as limitações de Cuba já tem mais de, talvez, 15, 20 anos. Né? Então, isso também vai acontecer no Brasil. Gabriela, Hugo Chávez, né? O legado dele, a importância dele para a Venezuela, para a América Latina e para o Brasil. Olha, o Chávez, ele tem umas características que são muito importantes, que deviam ser analisadas no processo político brasileiro. O Chávez tem uma vinculação muito forte com o povo da Venezuela. E ele, através do uso do dinheiro do petróleo, ele conseguiu levar à população mais pobre da Venezuela a sensação de que o governo que o governo era para ela, o governo cuidava dos mais pobres. E isso trouxe na população mais pobre da Venezuela um grande sentimento de gratidão e uma grande proximidade com o projeto do Chávez. E realmente ele nesse sentido, eu estive lá logo depois das enchentes, fazendo uma reportagem, fiquei impressionado como ele é realmente solidário com as pessoas mais pobres. Não é mentira, não é figuração, não. Ele tem uma vinculação com o povo, coisa que dificilmente a oposição pode vir a chegar. Então, vir a ter. Então, eu acho que a tendência na Venezuela é continuar o processo um pouco mais, até que fique claro que aquelas variáveis que ele estava usando não são sustentáveis. Não é? Primeiro, o uso do dinheiro do petróleo, o fato da produção na Venezuela não estar avançando como estava, a dificuldade de produzir os alimentos no país, não é? Uma série de coisas, a dificuldade de conter a violência, que também é grande. Quer dizer, o processo vai se decompor ao longo do tempo pela sua insustentabilidade. Mas o Chávez, até onde foi, ele conseguiu mantê-lo e manter as rédeas do governo da Venezuela. Infelizmente o tempo acabou, Gabriela. Tem aqui um pinga-fogo, eu te peço para responder em uma ou duas palavras. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi também um homem popular, um ditador com grande popularidade. Né? Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi um visionário, criou
uma série de coisas, mas também era, do ponto de vista político, era um pouco também a Arca de Noé, um pouco um modelo do que está se desenvolvendo até hoje no Brasil. Ditadura militar de 64. A ditadura militar de 64, como eu te disse, foi um produto da Guerra Fria. José Sarney. José Sarney. José Sarney. José Sarney. José Sarney. Ele tem um museu agora. José Sarney está no museu. Itamar Franco. Itamar era uma boa figura. Me lembro de que quando o Collor estava para cair, eu o entrevistei aqui no Sheraton, tentando convencê-lo de que ele seria o presidente nos próximos dias. Ele ainda relutava. Fernando Collor, que eu pulei. O Fernando Collor é aquilo, é um homem bastante agressivo, bastante difícil, e que fez um governo com algumas medidas corretas, sobretudo no campo do meio ambiente. Ele foi muito sensível na questão ambiental, mas é um homem que, no meu entender, expressa um coronelismo já superado. FHC. O FHC, como eu te disse, um homem inteligente, democrata, mas que eu sentia muito pressionado pelo cargo, com o peso do cargo muito grande sobre os ombros. Dava a impressão de que foi um professor universitário que, de repente, estava cumprindo aquela missão. Lula. O Lula é um grande líder popular, mas o Lula também, eu já concedi ao Lula o habeas língua. Eu não acredito em nada que ele fala, porque ele fala uma coisa agora, daqui a pouco fala outra. Ele é completamente livre para falar o que quiser. Dilma. A Dilma, eu acho uma presidente que está conduzindo o processo, mas não vejo na Dilma um quadro político, né? Eu não vejo nela um quadro político. Talvez uma pessoa para administrar um certo setor, mas não vejo nela a dimensão política em alto nível, né? Evidentemente que ela atuou na guerrilha, num grupo bastante politizado, com gente muito interessante, como o Beto, o Juarez, mas ela não é uma política no sentido de que como eu vejo uma líder política. Gabeira, o seu filme preferido? Opa, são tantos, né? São tantos. Eu não, assim, de cabeça, não posso dizer. Talvez um filme do Glória Feita de Sangue é um bom filme. Um filme contra a guerra é um bom filme. Diretor de cinema preferido? Eu gostava do Bergman, gosto muito do Bertolucci. Eu gosto de todos os bons diretores, não tenho um preferido. Ator de destaque para você, que você curta? Olha, eu gosto muito do Burt Lancaster como ator. Atriz? Atriz, talvez. Eu gostava muito da Jeanne Moreau. Era uma bela atriz. Música preferida sua? A música preferida eu não tenho. Eu tenho várias músicas, gêneros, né? Eu não tenho uma música. Cantor preferido? Eu gosto muito desses cantores brasileiros que foram contemporâneos, porque eles têm um valor emocional para mim. O Caetano, o Gil, porque nos tempos que eu estava triste no exílio, eu os ouvia e eles me ajudavam a viver. Legal. Então fiquei ligado a eles para sempre. Excelente motivo. Uma cantora? Tem muitas cantoras boas no Brasil, modernas, boas, né? Mas eu não tenho assim uma que eu possa te dizer que todas são minhas amigas, todas são boas, entende? As novas cantoras. Um ídolo? Na verdade, as pessoas que eu admiro nem gostariam que ser enquadrado, ser enquadrado nesse gênero. Nessa categoria. Um livro? Os dois livros que eu costumo destacar para efeitos de quem gosta de escrever, quer escrever, são O Estrangeiro, do Camus, e O Velho Mar, do Hemingway. Porque são livros curtos e que dizem tudo. Gabeira, uma frase, um pensamento, um verso, um poema, um trecho de canção que você goste? Eu gosto de tanta coisa, não tem nenhuma que, se eu falasse uma agora, seria uma injustiça do momento. Beleza, Gabeira, quero agradecer a sua entrevista. Muito obrigado, valeu, até uma próxima aí. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na tela para você e ver as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço a sua audiência, tenha uma excelente semana e muito boa noite. Obrigado.